Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro de avaliação em perspectiva, o ENAP, e é um imenso prazer o NEAD, da Universidade Estadual de Maringá, em parceria com o Grupo de Pesquisa Avaliação e Linguagem do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, da UEL, estar, então, sediando, esse evento sobre avaliação, considerando o importante cenário atual, educacional, para discussão a respeito da avaliação, tanto de forma presencial quanto de forma online. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer à professora Viviane Furtoso, da UEL, e todos os seus orientandos, os quais fazem parte do grupo de pesquisa, avaliação e linguagem, que prontamente atenderam esse nosso convite para organizarem este evento sobre avaliação. Então, realmente é um momento bem importante para todos nós, e espero que esse evento seja bem produtivo e que possamos, então, ampliar as nossas discussões e conceitos a respeito da avaliação. Então, muito obrigada a todos e tenham um excelente evento. Bom dia, Josi, bom dia, Gledson, bom dia a todos e todas que nos acompanham neste momento. Então, é com uma imensa alegria, que o Grupo Avaliação e Linguagem começa as atividades hoje, recebendo vocês com muito carinho. Gostaríamos de estar recebendo na nossa casa ou na UEM, na UEL ou na UEM, fisicamente, 2 campos lindos aqui das universidades estaduais do estado do Paraná, mas o momento não nos permite, Mas que bom que temos essa ferramenta e que podemos conversar e dialogar mesmo assim, mesmo que seja virtualmente. Então, sintam-se todos abraçados pelo Grupo Avaliação e Linguagem, pelo NEAD da UEM, e sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, a este nosso início de evento, que vamos ficar juntos aí até sexta-feira. Então, gostaria de agradecer também ao NEAD da UEM, na pessoa da professora Josi, muito obrigada, professora Josi, por essa parceria, por esse trabalho, por esse convite, por ter nos motivado também a estarmos aqui fazendo esse trabalho juntas, eu e a professora Josi, à frente aí desse grupo seleto, de orientandos e orientandas do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UEL. Então, esse evento, ele vai ter um formato um pouco diferente, nós não vamos ter aqueles agradecimentos dos palestrantes no início, obrigada à organização, porque a organização somos nós. Então, todos os palestrantes, todos os mediadores são os organizadores do evento. Então, nós fizemos um evento a partir do nosso grupo de pesquisa, como a professora Josi já falou, todos os palestrantes, conjuntamente comigo, fazemos parte desse grupo de pesquisa, então a gente vai logo de cara começar as apresentações para vocês, para termos mais tempo ao final, para fazermos um diálogo, então vocês gostaria já de convidar de imediato que todos coloquem comentários, perguntas, dúvidas, sugestões, tudo que vier à cabeça de vocês, vão colocando no chat aí, a gente vai filtrar um pouco, porque não dá para responder todas as perguntas, mas depois, com certeza, nós continuaremos o diálogo pelo canal, do nosso grupo de pesquisa, dos nossos e-mails, então a gente vai estar sempre colocando aí para vocês os nossos contatos para continuar esse diálogo, que só começa com esse evento, são apenas algumas sementinhas que a gente vai lançar esta semana, para que todos nós possamos pensar juntos, discutir, avançarmos, pensando sempre numa via de mão dupla entre teoria e prática, que para nós, dentro deste grupo, é muito importante, como vocês vão poder perceber. Então, agradeço mais uma vez, nossos encontros acontecerão sempre às 10 da manhã e às 14, então, das 10 às 11 no período da manhã, e das 14 às 15 à tarde, então, estaremos todos aqui, firmes e fortes, e já vou passar para a apresentação do nosso palestrante da manhã de hoje, que é o professor Gledson Batista, que está aqui na sala com a gente. Bom dia, Gledson, seja muito bem-vindo, E eu vou fazer uma apresentação breve do currículo dele, já passamos daí para a fala. Então, Estogildo Gledson Batista é doutorando em Estudos da Linguagem e mestre em Letras Estrangeiras Modernas pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Ele atua como professor de língua inglesa desde 2007. Atualmente é professor colaborador na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. Seus principais interesses de pesquisa são temas relacionados à avaliação no ensino de línguas,
desenvolvendo pesquisa especialmente com foco em avaliação orientada para aprendizagem de língua estrangeira. Então, Gladson vai nos trazer hoje mais detalhes do que ele está chamando e do que o nosso grupo entende por avaliação orientada para a aprendizagem. Então, sejamos todos muito bem-vindos e eu passo imediatamente a palavra ao professor Gladson, para que ele faça, então, a apresentação. Teremos em torno de 30 minutos de apresentação, e ele depois conversará com vocês, dialogará a partir das perguntas e comentários. Muito obrigada, e tenhamos todos um excelente evento. Olá, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro encontro Avaliação em Perspectiva. Meu nome é Gladson e hoje na nossa primeira conversa nós vamos falar sobre alguns conceitos gerais em avaliação. Antes da gente conversar mais sobre esses conceitos, eu gostaria de propor uma reflexão. Parem por um momento e pensem o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em avaliação. Quais são os conceitos, quais são as palavras-chave que surgem à cabeça quando avaliação aparece? No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre os conceitos de avaliação, o que eu acredito sobre avaliação. Mas eu vou inverter um pouquinho a ordem das coisas e eu vou começar falando sobre o que não faz parte do meu conceito de avaliação. Muito bem, vejam lá aquele primeiro meme. Avaliação, para mim, não significa um instrumento de punição, um instrumento de classificação, um instrumento de ameaça ou uma forma de deixar o aluno com medo, seja medo do professor, seja para impor disciplina, né? Para mim, avaliação não é isso. Avaliação, para mim, também não é uma atividade feita em massa, sem criticidade, sem levar em consideração o contexto no qual o aluno está inserido. A avaliação, para mim, também não é um instrumento totalmente desconexo do processo de ensino-aprendizado, né? Um instrumento fora desse processo, um instrumento incoerente a esse processo, que não está alinhado a este processo, né? Além disso, esses 4 memes que eu apresentei, esses 2 aqui desse primeiro slide, né? E esses 2 aqui, têm algo em comum. Se vocês forem notar, todos eles falam sobre avaliação como sinônimo de prova. Todos esses memes têm prova, como se a avaliação fosse somente prova, né? E isso também não faz parte do meu conceito de avaliação. A avaliação, para mim, não é sinônimo de prova, mas a prova é uma das formas pelas quais a gente pode fazer uso para avaliar o aluno. Então, o que a avaliação é de fato para mim? A avaliação é uma forma que a gente tem para melhorar, para orientar a aprendizagem do aluno, né? Então, a gente usa a avaliação para mostrar para o aluno os pontos fortes da sua produção, para mostrar para o aluno os pontos que ainda precisam ser melhor trabalhados, melhor reorientados e descrever para ele como que ele pode melhorar a sua produção, né? Então, veja, a avaliação, para mim, ela é sinônimo de orientar a aprendizagem. Ela está junto com o processo de ensino-aprendizagem. E ela também é um processo compartilhado, como a gente pode ver na segunda foto. A professora não está falando a sua nota é, a professora está falando a nossa
nota E. Então, é um processo totalmente aberto e compartilhado, negociado e compartilhado entre professor e aluno. Portanto, é muito importante a gente, talvez, né, o primeiro grande conceito geral aí de avaliação é esse redimensionamento do conceito de avaliação. Dentro do grande processo que é o ensino-aprendizagem, a avaliação circunda esse processo, né? E dentro do processo de ensino-aprendizagem, dentro da avaliação, a gente tem o teste, que é uma forma de se avaliar, né? Uma forma de mensurar o aprendizado do aluno. Então, num universo infinito que é a avaliação, teste é um planeta, né? Teste é uma forma de se avaliar. Portanto, a primeira grande definição ali de avaliação é que ela não é sinônimo de testagem, né? A avaliação é um processo muito maior, muito mais amplo do que simplesmente testar o aluno por meio de prova. Uma outra grande definição de avaliação é que ela é um elemento integrador entre o ensino e a aprendizagem. A avaliação, ela informa tanto o aluno com relação à sua produção, o seu desempenho, quanto o professor com relação às suas práticas pedagógicas, né? Então, a avaliação ela é capaz de mostrar tanto para o professor quanto para o aluno o que está dando certo, o que está funcionando e aquilo que precisa ser repensado, ser reorientado para que, de fato, seja eficaz. Portanto, ela é um elemento integrador entre o ensino e a aprendizagem. Ela é um elemento que deve estar completamente alinhado ao ensino e aprendizagem, acontecendo ao mesmo tempo que o ensino e a aprendizagem acontece. Vamos, então, agora definir o que significa avaliar para a gente. A primeira palavra-chave, o primeiro conceito-chave para definir o nosso conceito de avaliação é processo. Avaliar é um processo e, para ilustrar isso, eu trago aqui uma analogia que eu gosto bastante de trabalhar, que é quando a gente convida pessoas para jantar. Quando a gente tem essa atividade, quando a gente convida pessoas para jantar, o que a gente precisa levar em consideração? Primeiro, a gente pensa quem são os nossos convidados, né? Para quem nós vamos cozinhar e por que nós vamos cozinhar. Então, quem é esse meu convidado? Ele tem alguma restrição alimentar? Ele tem alguma alergia? Quais são as necessidades desse meu convidado? Do que ele gosta? E aí eu decido os pratos e eu começo os preparativos, né? Primeiramente, eu escolho os ingredientes, eu defino como eu vou preparar os pratos. Eu começo o processo de preparação dos pratos e ao longo desse processo eu vou experimentando se a comida está boa, se falta sal, se falta tempero, se precisa acrescentar alguma coisa, se eu preciso tirar alguma coisa. Eu vou fazendo mudanças, eu vou tomando decisões ao longo do processo para que o prato final seja o mais agradável e o mais delicioso possível. Então, eu vou servir esse prato e aí, numa outra oportunidade, eu tenho esses mesmos convidados para jantar e eu já sei do que eles vão gostar, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer de diferente. Dentro de sala de aula, isso é a mesma coisa. A gente pensa quem é o nosso aluno, quais são as suas necessidades, quais são os seus gostos, né, o perfil de aluno, para daí a gente decidir o nosso objetivo comunicativo, o objetivo de aprendizagem. Então, para daí a gente decidir o que a gente vai ensinar, como a gente vai ensinar. Ao longo da aula, é um grande processo de tomadas e retomadas de decisões e refazer alguma coisa, mudar alguma coisa que precisa ser mudada, para que o objetivo comunicativo traçado lá no começo seja atingido, e aí eu continuo esse processo e esse ciclo.
né? E a avaliação, ela está presente em todo esse processo, em todos esses momentos. Quando a gente fala de avaliação, a gente pode também falar em 3 grandes funções da avaliação, né? Ou 3 grandes modalidades da avaliação. A primeira dela é a diagnóstica, que a gente geralmente aplica no começo de um período letivo, para entender o que os alunos já sabem, o que eles não sabem ainda, as dificuldades, para eu poder tomar decisões ao longo de todo o período letivo. A avaliação formativa, que tem um foco no processo, né? Então, quais são as etapas pelas quais eu vou passar para atingir os objetivos de aprendizagem, o que dentro desse processo já foi atingido, né? O que está bom, o que ainda precisa ser melhorado, como melhorar, né? Qual tipo de feedback, que tipo de retorno que eu posso dar para o meu aluno para descrever para ele o que precisa ser melhorado, o que precisa ser aperfeiçoado dentro de todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação formativa, ela tem uma preocupação muito grande com o processo, enquanto a modalidade somativa tem uma preocupação maior com o produto final, né? Com o resultado deste processo. Uma modalidade de avaliação não exclui a outra, muito pelo contrário, elas são complementares. Uma complementa e informa a outra. Então, quando elas são trabalhadas juntas, a gente tem um processo avaliativo bastante completo e eficiente. Veja, avaliar é um processo ao longo, voltando, né, à analogia do jantar, né? Por que essa foto representa esse conceito de avaliação formativa, de avaliação processual? Porque enquanto o rapaz está cozinhando, ele vai experimentando a comida e ele vai tomando decisões sobre o que precisa ser mudado para que o prato final, né, o produto final, seja o melhor possível. Aqui, então, um momento de reflexão. Então, pensando nessa questão das modalidades de avaliação, a gente tem a seguinte afirmativa: o portfólio é um instrumento de avaliação formativa, ao passo que a prova é um instrumento de avaliação somativa. Vocês acham que essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Bom, dentro do nosso conceito de avaliação, a resposta é depende. Né? Depende da forma como a gente vai trabalhar com os resultados deste instrumento. Então, dentro de avaliação, não é um instrumento que define a modalidade avaliativa que a gente está realizando, mas sim o que a gente faz com os resultados daquela modalidade, daquele instrumento. Então, se eu tenho um portfólio, por exemplo, e eu só vou armazenando o trabalho dos alunos, sem dar nenhum retorno, sem apontar o que pode ser melhorado, sem apontar as produções que estão boas, um portfólio que eu só vou acumulando produções, trabalhos, e eu dou uma nota no final, eu não estou usando este instrumento como um instrumento de avaliação formativa, né? Ao passo que, também, se eu aplico uma prova e eu uso o resultado daquela prova para verificar os pontos que os alunos de fato aprenderam, os pontos que a prova evidenciou que eles ainda não aprenderam e trabalhar novamente aqueles pontos, eu estou usando a prova como um instrumento de avaliação formativa. Né? Então, aqui não é um instrumento que define a modalidade avaliativa, mas sim o que a gente faz com os resultados, que define esse tipo de modalidade. Avaliar é um processo coerente. O que isso quer dizer? Lembrando que, no nosso entendimento, a avaliação é um elemento integrador entre o ensino e a aprendizagem. Ela faz parte de todo o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, os objetivos de aprendizagem,
os instrumentos avaliativos, os procedimentos pelos quais eu vou passar para realizar aquele instrumento avaliativo, os critérios que eu vou usar para avaliar a produção oriunda daquele instrumento e os resultados, o que eu vou fazer com os resultados, eles todos têm que estar alinhados em uníssono para que a avaliação seja eficiente. Então, todo esse processo, um processo depende do outro, e tudo isso tem que estar organizado de forma bastante coerente, né? Para que o processo de avaliação seja harmonioso. Então, eu não posso ter, por exemplo, um objetivo de aprendizado focado na produção oral de um aluno. Vamos imaginar um professor de língua inglesa, né? Que está trabalhando com habilidades orais, ele está trabalhando com a fala, e aí ele usa um instrumento escrito, ele pede, para avaliar aquele objetivo comunicativo, ele pede para o aluno escrever um texto, né? Então, isso aqui não está alinhado, né? Ao passo que, se eu pedir para o aluno, por exemplo, gravar um vídeo falando sobre determinado tema, que é o tema lá do objetivo comunicativo, eu tenho um instrumento mais alinhado ao meu objetivo, né? Pensando nisso, eu trago uma outra proposta de reflexão, né? Então, a afirmação a avaliação deve ser planejada desde o início do processo educacional, não apenas ao final de um bimestre ou semestre, né? Verdadeiro ou falso? Então, dentro do processo de avaliação que eu estou trazendo aqui, essa é uma afirmação verdadeira, né? A avaliação, ela é planejada desde o começo, desde o momento que nós definimos os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos, os procedimentos que eu vou seguir, a gente também define a avaliação para que ela seja coerente com o ensino e aprendizagem. Mais uma palavrinha-chave aqui para a gente definir a avaliação, né? Então, a avaliação é um processo coerente e variado, ou seja, os instrumentos de avaliação que eu posso fazer uso para avaliar os meus alunos devem ser muito variados. É impossível avaliar 100% do que a gente ensina, né? Mas, para a gente conseguir avaliar o máximo possível, numa forma confiável e numa forma válida, precisamos fazer uso de diferentes instrumentos de avaliação, porque nós temos diferentes objetivos de aprendizagem. Um médico, por exemplo, ao realizar uma cirurgia, não usa apenas o bisturi, né? O bisturi não é o único instrumento dele, ele usa inúmeros outros instrumentos. Um marceneiro, ao construir um móvel, não usa apenas martelo, ele usa diversos instrumentos para poder construir esse móvel. O mesmo funciona para a gente, professor, né? É necessário fazer diferentes usos, né, de instrumentos de avaliação, fazer uso de diferentes instrumentos de avaliação para que essa avaliação seja mais confiável e válida, que são palavras-chave também dentro da avaliação: justiça, validade, confiabilidade. E fazer uso de uma variedade de instrumentos auxilia nessa validade da avaliação. Avaliar é um processo coerente, variado e descritivo. O feedback, o retorno que a gente dá para o aluno, precisa mostrar para ele os pontos fortes do seu desempenho, da sua produção, mostrar para ele os pontos que ainda precisam ser reorientados e descrever para o aluno o que ele precisa fazer para melhorar a sua produção, para melhorar o seu desempenho, né? Então, vendo essa charge aqui, o cachorro está falando: olha, eu vou precisar de feedback mais específico na minha avaliação formativa, porque só dizer bad dog, né, cachorro mau, não diz nada para o cachorro. A mesma coisa para o aluno. Se a gente só dá uma nota para o aluno, se a gente só classifica ele como
bom, razoável, excelente, o que a gente está de fato retornando para o aluno? Praticamente nada, né? É necessário descrever para o aluno o que ele precisa fazer para melhorar, né? E apontar para ele o que já está bom, claro, né? Então, um feedback, ele vai ser eficiente quando ele for descritivo. Mais uma palavrinha-chave. Gente, vão reparando também como nós estamos construindo o nosso processo de avaliação, o nosso conceito de avaliação, desculpa, em processo, em etapas, né? Refletindo aí já o nosso próprio conceito de avaliação que eu estou defendendo aqui. Então, vamos para mais uma etapa, mais um conceito. Avaliar é um processo coerente, variado, descritivo e compartilhado. A avaliação não é segredo de Estado para o professor guardar as 7 chaves, né? Confidencial, não revelo para ninguém. Né? Não revelo o que eu vou fazer na minha avaliação, não revelo os meus critérios, não revelo nada, só entrego o resultado final para o aluno. Não, muito pelo contrário. Esse processo ele tem que ser compartilhado o tempo todo. Quanto mais compartilhado com o aluno, mais eficiente, mais válido e mais confiável a avaliação vai ser. Né? Então, quando eu falo em compartilhar e negociar a avaliação, eu estou falando de negociar, então talvez até decidir junto com o aluno os instrumentos de avaliação, né? Compartilhar e ou negociar os critérios de avaliação. Dentro dos critérios, quais vão ser os descritores que eu vou usar, né? As rubricas que eu vou usar para poder avaliar a produção do aluno e, claro, que também, né, compartilhar os resultados, né, por meio do feedback. Isso é essencial. Então, como eu falei, a avaliação não é segredo de Estado para ninguém. Tá? A avaliação ela precisa ser compartilhada entre o professor e o aluno, até para o aluno se sentir mais participante do processo, né? Ele não só recebe o processo, não vem de cima para baixo, né? Mas ele faz parte, inclusive, das tomadas de decisão para o processo. Ele se sente, inclusive, mais responsável e, portanto, mais autônomo. Mais uma reflexão. Os alunos têm total e exclusiva responsabilidade por suas notas? Verdadeiro ou falso? Bom, dentro do nosso conceito de avaliação, essa seria uma afirmação falsa, né? Porque todo o processo é compartilhado entre professor e aluno. E o professor, claro que também tem responsabilidade não só pela nota do aluno, a nota final lá, mas pelo processo todo pelo qual o aluno vai passar até chegar naquela nota. Então, o professor ele precisa mostrar para o aluno, mais uma vez, as áreas que estão boas, que estão fortes da sua produção, as lacunas que precisam ainda ser preenchidas e como preencher essas lacunas. Mais uma reflexão, é o professor quem deve estabelecer os critérios avaliativos, já que ele é o par mais experiente na sala de aula. Verdadeiro ou falso? Bom, dentro do conceito de avaliação que estamos defendendo aqui, a minha resposta para essa afirmativa seria depende, né? O professor, ele pode sim estabelecer os critérios avaliativos, porque sim, ele é o par mais experiente, mas ele também pode decidir negociar esses critérios com os alunos, né? Então, gente, é o seguinte, o nosso objetivo de aprendizagem foi esse, o instrumento que a gente vai usar vai ser esse. Quais são os critérios que nós devemos observar ao avaliar esta produção, né? Ao avaliar este instrumento? Então, o professor também pode decidir negociar isso com os alunos,
E ele pode, inclusive, guiar os alunos nessa negociação, por meio de perguntas, por meio da interação, né? Mas o que é realmente importante é compartilhar esses critérios. Então, mesmo que seja o professor estabelecendo os critérios, antes dos alunos iniciarem a produção, o professor precisa compartilhar esses critérios com os alunos, para que os alunos tenham os critérios em mente ao realizar a sua produção. O que se espera deles, né? Eles precisam saber disso. Mais um conceito-chave: avaliar é um processo coerente, variado, descritivo, compartilhado e adaptável. Então, vejam esse cartoon. Né? Ele está falando assim, ó, para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova, portanto, subam na árvore. Né? Então, será que isso realmente é um instrumento justo para todos esses animais? Quem que vai levar vantagem aí? O macaco. Claro, os outros animais vão ter muita dificuldade de subir na árvore, isso se conseguir, né? O peixe com certeza não vai subir, o elefante não vai subir, a foca não vai subir, o pinguim muito menos, né? Então, para que a avaliação seja justa, é necessário que a gente faça uso de diferentes instrumentos avaliativos e que a gente adapte esses instrumentos, os critérios, os descritores, de acordo com o perfil do nosso aluno. Né? Essa avaliação ela precisa ser adaptável para que o aluno não se sinta desmotivado nem desvalorizado. Portanto, mais uma reflexão: os alunos têm direito de questionar as decisões do professor? Dentro do nosso conceito de avaliação, essa afirmação é verdadeira, porque o aluno ele tem um papel ativo no processo de avaliação. Né? Ele tem um papel, ele tem uma responsabilidade em tomadas de decisões, e claro que ele também tem o direito de questionar as decisões. E aí o professor, ele é necessário que ele seja flexível o suficiente, adaptável o suficiente, para também poder reorientar as suas próprias decisões de acordo com o que os alunos precisam e pedem, né? Portanto, gente, para finalizar, né, a gente começou a nossa conversa refletindo sobre os nossos conceitos de avaliação. E como que esse conceito está hoje, está agora, neste momento, né, depois dessa fala toda? Está um conceito um pouco mais ampliado, né? A gente tem aqui uma noção de avaliação, um conceito de avaliação um pouco mais amplo, né? Porque dentro do conceito de avaliação que nós estamos defendendo aqui, a avaliação vai ser processual, então ela é feita ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem, ela vai ser coerente com este processo, ela vai ser variada, né? Nós vamos fazer uso de uma gama de instrumentos avaliativos para poder dar conta de todos os perfis de aprendizagem dos nossos alunos. Vai ser um processo descritivo, nós vamos apontar para o aluno o que está bom e as lacunas que ainda precisam ser preenchidas, e nós vamos descrever para o aluno o caminho pelo qual ele vai passar para conseguir preencher essas lacunas, para conseguir melhorar a sua aprendizagem. Vai ser um processo compartilhado o tempo todo, né? Os alunos vão saber quais os instrumentos avaliativos pelos quais eles vão passar, quais serão os critérios, os descritores, como é o resultado. E é um processo adaptável, é um processo flexível para as diferentes necessidades dos nossos alunos. E, por fim, é um processo justo, é um processo que vai desenvolver responsabilidade, autonomia, que vai valorizar o que o aluno consegue produzir muito mais do que apontar para o que ele não consegue, né? E, portanto, é um processo que, quando feito dessa forma, promove a justiça social, né? Promove a ascensão e desenvolve um aluno
um agente de transformação da sua realidade. Bom, aqui estão as referências usadas nessa fala. Na sequência do nosso evento, vocês vão poder discutir um pouquinho mais sobre ética e avaliação. Aliás, voltando aqui, ao longo de todo o nosso evento, nós vamos ter encontros para falar de cada um dessas palavras-chave em específico. Então, vai ter um encontro específico para falar de instrumentos avaliativos, um encontro específico para falar de critérios e descritores, um evento específico para falar de ética e justiça social na avaliação. Então, aproveitem todos os encontros dessa semana do nosso evento para poder discutir todos esses itens com mais profundidade. O próximo encontro vai ser sobre ética e justiça social com a Alexa e a Isadora. E agora eu abro a nossa conversa para perguntas, para questões que vocês gostariam que fossem discutidas. Ok? Muito obrigado. E agora a gente abre para vocês, para perguntas e questões para serem discutidas. Que bom, maravilha, Gledson, muito obrigada. Gostaríamos também de registrar aqui os nossos agradecimentos à interpretação de Libras, Noni Novaes, muito obrigada por todo o trabalho, tá? Aí de nos acompanhar, pedimos desculpas por falarmos tão rápido, né? Esse é um exercício que temos que fazer, né? Para que vocês possam nos acompanhar com mais tranquilidade. Eu sei o trabalhão que é. Então, por isso, mais uma vez, muito obrigada, tá? Por tudo. Gledson, maravilha, né? E trouxe para nós todos os conceitos hoje. Então, nosso primeiro encontro, como o Gledson reforçou, era para trazer tudo na mesa, né? Todos os conceitos, e aí durante os outros encontros a gente vai entrando mais especificamente em cada um deles. Então, acredito que hoje, Gledson, você vai ser um pouco privilegiado, porque acho que ainda foram vários conceitos, as pessoas não conseguiram fazer muitas perguntas, mas coloquem aí, enquanto ele for respondendo as que nós já temos, coloquem outros pontos que vocês tenham, nós temos um tempo aí, né, 24 minutos ainda para o nosso debate. Então, antes de passar para a pergunta dos nossos participantes, Gledson, eu, como moderadora, gostaria de fazer um breve apanhado aí, né, para a gente poder continuar conversando essa semana. Então, acho que na fala do Gledson ficou muito claro, né, que para nós que trabalhamos com avaliação numa perspectiva de orientação para a aprendizagem e para o ensino, é isso que a gente tem discutido, né? A avaliação, ela serve tanto ao professor, para que o professor possa poder repensar, rever seu planejamento, né? Fazer ajustes no meio do caminho, vamos dizer, tirar as pedras no meio do caminho, como eu gosto de falar, né? Para que a gente ainda possa oportunizar a aprendizagem do aluno, porque a aprendizagem do aluno é que é nosso foco final, né? É isso que a gente espera. Então, a avaliação é essa mediadora, é essa integradora que vai fazendo aí todo o trabalho, como o Gledson bem colocou. Então, ela não é sinônimo de prova, né? Prova é um instrumento de avaliação, a gente vai discutir isso mais adiante no encontro de instrumentos, mas eu acho que já é importante ir frisando isso para que a gente possa juntos ir construindo também esse entendimento do que a gente está trazendo para vocês. E esse processo, então, de orientação o tempo todo, né? Então, Gledson, eu vou pedir, nós vamos passar para a primeira pergunta, que era a pergunta da Moira, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas está aí, acho que você consegue visualizar, né? Então, ela nos traz a seguinte pergunta: devemos avaliar a aptidão física
pois nem todos conseguem, ou a maioria tem dificuldade. É um profissional da área da educação física, aqui também é outro desafio para nós, né? Se vocês observarem, nós temos pessoas não só da linguagem, como nós somos originalmente, nós abrimos o evento para outras áreas do conhecimento. Então, esse diálogo também para nós com vocês é muito importante. Então, nos ajudem a construir, né? Se também colocarmos alguma coisa que não é tão específica da área de vocês, vão ajudando ali no chat que a gente vai construindo juntos. Mas acho que o Gledson tem condições de responder essa pergunta a partir dos conceitos que ele trouxe. Então, Gledson, é com você. Obrigado, Viviane. Agradeço mais uma vez a participação de todos, agradeço a mediação da professora Viviane e também a intérprete, muito obrigado pelo trabalho. Moira, eu responderia a sua pergunta assim, a minha primeira resposta seria depende, né? Devemos avaliar a aptidão física, considerando que você é da área da educação física, né? Eu diria depende muito do seu objetivo de aprendizagem. Como a gente falou lá no comecinho, né? Uma das palavras-chave de avaliação é a coerência do processo. Então, se o seu objetivo de aprendizagem, ele inclui essa questão da aptidão física, então eu diria sim, né? Seria justo e seria válido você avaliar a aptidão física. O que a gente pode pensar aí, é claro que a gente sempre tem que ter em vista, lembrando lá dos convidados para o jantar, né, da analogia, a gente tem que ter em vista os convidados para o nosso jantar, né? Então, os nossos alunos, o perfil dos nossos alunos, né? Eu observei lá que na sua pergunta você coloca, né? Muitos não conseguem ou a maioria tem dificuldade. Então, o que a gente pode fazer aí é o uso de uma variedade de instrumentos avaliativos que vão permitir com que o aluno expresse, né, produza aquele conhecimento dentro das capacidades dele, né? Então, um instrumento que vá te possibilitar avaliar a aptidão física, por exemplo, do aluno, mas que o aluno de fato consiga fazer aquilo, talvez seria o caminho aí, né? Mas eu volto a insistir, assim, na questão da coerência e na questão dos objetivos de aprendizagem. Eu vou te dar um exemplo, eu fiquei até feliz que você é da educação física. Eu, recentemente, Moira, comecei a fazer aula de natação, e eu também faço academia com uma personal. Então, esses dias a gente estava lá na academia, né, fazendo os exercícios, conversando, porque só assim mesmo para sobreviver à tortura. Mas a gente estava falando sobre a graduação dela, que é licenciatura. E ela estava me dizendo que quando ela teve natação na academia, os alunos costumavam ir muito mal na prova de natação. E aí a gente começou a refletir, veja, é uma licenciatura e Gente, acho que o Gledson caiu, ele estava com problema na internet. Opa, eu acho que eu caí por um minutinho aí, estou voltando. Pois não. Então, o que eu estava falando era assim, ó, vamos pensar, né? É uma licenciatura, então a licenciatura está ensinando aqueles alunos a darem aula de educação física, certo? Então, ensinar o aluno a ensinar natação e todos os outros esportes. E a prova era o aluno tinha que nadar. E a minha personal falou assim, eu sempre ia mal na prova, porque eu não conseguia nadar o borboleta direito, que era o estilo mais difícil. E aí eu vejo, em nenhum momento a minha personal, ela teve um instrumento avaliativo que pediu para ela como que ela ensinaria natação. E é uma licenciatura, né? Então, até que ponto aquela prova lá, pedindo para o aluno nadar, estava coerente com os objetivos de aprendizagem do próprio curso. Eu não sei te dizer, assim, eu não tenho essa resposta, porque eu não tenho a ementa, eu não tenho a aula, mas pelo escutando o que ela falar, eu não sei se estava muito coerente, não, porque se você está aprendendo a ensinar, o instrumento deveria pedir para você ensinar,
né? E não para você, de fato, fazer. Então, a minha resposta, resumindo assim, devemos avaliar? Eu acho que você, Moira, precisa ver o seu objetivo de aprendizagem. E a partir dele, se você decidiu que sim, devo avaliar, entenda o seu aluno e desenvolva um instrumento que vá possibilitar o seu aluno desenvolvê-lo. Isso mesmo, Gledson, muito obrigada. A Moira nos acompanhou aqui, né? Usar diferentes instrumentos também, igual o Gledson colocou. Eu acho que é isso, né? É uma saia justa, porque da área de educação física, como assim não vai avaliar aptidão física, né? Mas o fato de usar diferentes instrumentos, de colocar os alunos em diferentes situações para que eles possam demonstrar o seu desempenho, eu acho que ajuda muito, facilita muito, porque às vezes ele não tem aquela aptidão, mas ele pode colaborar numa tarefa coletiva também, né? A gente tem vários exemplos aqui no nosso grupo, né, de alunos que se tivessem que declamar um poema, por exemplo, jamais conseguiria pela timidez, mas são ótimos compositores, escrevem letras, né, escrevem poemas maravilhosos. Então, nós temos que pensar também o quanto, né, esse exemplo, por isso que a hora que o Gledson colocou aquela imagem de subir na árvore, eu coloquei no chat para amor, olha, acompanha aí essa fala do Gledson, né, porque é aquilo, às vezes eu não consigo subir na árvore, mas eu dou apoio para alguém subir na árvore. E o quanto isso, na nossa prática, na nossa vida real, né, a gente trabalha no coletivo e isso também é relevante. Então, acho que seria esse o meu complemento aí também sobre esse assunto. Então, vamos para mais uma pergunta, Gledson, a pergunta da Sueli, né, que está aí na nossa tela. O que o professor acha do planejamento reverso? Né, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, nós que trabalhamos com avaliação, porque o planejamento reverso é justamente começar do fim, né? Então, você identifica primeiro os resultados que você espera. Então, quais são os resultados que são esperados na aprendizagem? Depois, você determina quais são as evidências aceitáveis, ou seja, qual é a evidência que você vai coletar por meio desses instrumentos que são aceitáveis, e aí sim você planeja a experiência de ensino e avaliação. Então, para nós que entendemos que a avaliação não é o fim, é justamente o começo, né, Gledson? Acho que esse é um prato cheio para nós. Então, eu deixo aí para o Gledson responder a pergunta da Sueli. Foi exatamente isso que eu pensei, né? Existe uma grande tendência de quando discutimos a avaliação, né? Porque ela ainda fica muito incipiente aí nas discussões, mas quando discutimos, ela sempre está no fim do processo. Se a gente, por exemplo, vê aí os conteúdos de alguns cursos de formação que incluem avaliação, isso é uma coisa que eu já analisei uma vez, geralmente está no fim, né? Então, eu acho que independente da metodologia que você use, né, seja essa do planejamento reverso, por exemplo, né, eu acho que sim, quando a gente faz um planejamento, eu acho que a primeira coisa que a gente tem em vista é o que a gente quer que o aluno seja capaz de fazer, né? Então, os resultados disso tudo, porque aí tudo que a gente vai planejar em vista disso, né? Como que eu vou levar o meu aluno a conseguir produzir, a conseguir o desempenho que eu gostaria. De novo, acho que deu uma... Gente, hoje é o nosso dia da internet. A minha também já deu problemas, peço desculpas. Ah lá, voltei. Voltei. Eu caio, mas eu volto rápido. Então, assim, mesmo pensando, né, nesse conceito de planejamento reverso que a Sueli traz, é possível, óbvio, e o que eu gostaria, assim, de defender é que a avaliação, ela não é planejada lá no fim, ou no meio, ou no começo, mas ela é planejada ao longo do processo todo. Ela é e replanejada o tempo todo, porque ao longo do processo, a gente muda também, né? A gente observa os alunos e a gente vai tomando decisões ao longo de todo o processo, mas ela precisa vir desde lá do começo, né? Que eu quero que o meu aluno atinja, como que eu vou fazer isso e de quais formas eu vou verificar, né? Quais os instrumentos de coleta de dados, as evidências que eu vou ter para verificar isso. Então, Sueli, respondendo a sua pergunta, sim,
a avaliação está dentro de todo o processo, seja a metodologia que você usar, contanto que ela seja coerente e esteja de acordo com o que você quer atingir. E aí a gente tem, né, Gledson, uma relação direta, essa coerência que a gente sempre diz. Então, quando a gente começa um planejamento pelos objetivos, né, de ensino, muitas vezes o planejamento é o objetivo de ensino, mas eu costumo dizer que o objetivo de ensino é a expectativa de aprendizagem, né, nós estamos olhando para aquilo que a gente espera que o aluno aprenda, a gente já está projetando o resultado, né, a gente já projeta automaticamente esse resultado. A gente começaria no planejamento reverso. Então, na verdade, é só uma mudança de entendimento, né, do que por exemplo, as habilidades, né, eu já li vários trabalhos sobre planejamento reverso em relação às habilidades da BNCC, seja lá de que área de conhecimento for. Então, aquelas habilidades ali é onde a gente espera que o nosso aluno chegue, né, a gente espera que ele desenvolva aquela habilidade. Então, é aquela habilidade que a gente espera, é aquele resultado. Então, a partir desse resultado, a gente planeja como é que a gente vai, porque a depender do resultado que você espera, o instrumento não é adequado, Sim. Né? Então, nós temos instrumentos que não são adequados, é o que eu sempre, né, costumo falar, às vezes, nós vamos até ter esse exemplo durante a nossa semana, né, você vai bater um prego com uma ferramenta não apropriada, talvez a gente consiga, mas nós vamos demorar, vamos ficar batendo, e talvez é isso que às vezes a gente faz na nossa sala de aula, né, eu preciso separar qual conteúdo vai ser melhor observado para qual instrumento, e aí a gente lá na fala do instrumento, a gente aumenta essa discussão, tá bem? Para a gente não deixar de fora aqui, então, a nossa próxima pergunta é da Elisa Magalhães. O processo de um aluno avaliar o outro, muitas vezes, expõe os conflitos e tensões em sala de aula. Isso mesmo, Elisa. Avaliação por pares numa turma competitiva de faculdade, como medir nessa forma avaliativa? O que você teria para nos dar uma dica sobre isso, Gledson? Como mediar isso tudo, né? Olha, eu fico grato pela pergunta, porque a avaliação por pares é uma atividade, é uma estratégia que eu gosto muito de usar. Faço isso com muita frequência na maioria das atividades avaliativas que eu proponho para os meus alunos, por exemplo. Eu acho que, assim, a primeira... Talvez, assim, como mediar isso, né, que é a pergunta. Eu acho que, talvez, primeiro, realmente pode ser um processo delicado, porque talvez os alunos não queiram se expor a este nível. Então, primeiramente, conhecer o perfil de aluno, conhecer a sala, e, a partir desse conhecimento, definir os pares, né? Eu proporia, inclusive, assim, deixar os alunos escolherem os seus pares, porque eles provavelmente vão trabalhar com quem eles estão mais familiarizados, né, mais, se sentam mais confortáveis. O segundo passo é letrar o aluno a esse tipo de avaliação. Não é simplesmente falar assim, olha, veja aí o que o seu amigo fez e comente, né, ou avalie o que o seu amigo fez. Não, a gente precisa ensinar o nosso aluno a avaliar o colega, né? E como? Por meio de, por exemplo, listas de verificação, né? Então, a gente precisa, qualquer coisa, qualquer processo avaliativo precisa ter critérios muito bem definidos, né? Descritores para estes critérios muito bem definidos, e a partir desses critérios a gente pode desenvolver ali. Que deu uma paradinha de novo. Caí, voltei. E os alunos, então, vão avaliar os colegas usando essa lista. Então, a lista é o escopo da avaliação, não é nada de fora, não é para avaliar se o colega estava bonito, se falou assim, falou assado, é para fazer uma avaliação dentro daquilo ali. Então, sei lá, você usou um instrumento, era um vídeo, e o colega precisava narrar uma história. Então, a pergunta de uma lista de verificação, né? O colega narrou a história, né? A história que precisava ser narrada. Então, é sim, não, e a gente não foge daquele escopo. E deixar muito claro também que o objetivo, isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito,
que um dos grandes objetivos da avaliação por pares é, claro, ajudar o colega. Mas é muito mais você se tornar mais crítico da sua própria produção. É você, olhar a produção do colega e refletir sobre si mesmo, no sentido assim, nossa, olha, ele fez isso e eu não fiz, então eu vou ter que voltar lá para o meu e fazer, né? Olha, eu fiz isso, então eu te sugiro para você fazer isso. É um foco na aprendizagem, não é julgamento, não é classificação, é um ajudando o outro e juntos melhorar a aprendizagem, se desenvolver. Então, eu acho que quando você consegue construir essa atmosfera segura e ensinar o aluno a avaliar o próximo e criar instrumentos para essa avaliação por pares apropriada, o resultado vai ser bastante positivo. Isso mesmo, Gledson. Eu já gostaria de trazer o comentário aqui na tela da Andressa, né? Também a Andressa comentou o seguinte: é válido destacar a importância da formação em avaliação nas licenciaturas, né? Então, Andressa, dentro do nosso grupo de pesquisa, nós temos pesquisas, né, sobre letramento em avaliação, é isso que a gente tem discutido, porque avaliar não é uma coisa simples, nós precisamos aprender a avaliar, e como o Gledson falou, nós temos vários trabalhos, né, que mostram que a avaliação, às vezes, vem lá no final de uma disciplina, nas licenciaturas, ou então lá quando já é o estágio supervisionado, né, quando o aluno, o professor já está com a mão na massa, que ele já tem que elaborar os instrumentos e muitas vezes não dá tempo nem de pensar sobre isso, meio que reproduz aquilo que está ali, né, acontecendo já. Então, eu queria só destacar isso, Gledson, aproveitar, né, o comentário da Andressa sobre essa questão de que a gente tem trabalhado, investido também bastante nessa inserção da discussão sobre avaliação nas licenciaturas, e isso vem ao encontro do que o Gledson falou, nós temos que olhar o perfil. Então, por exemplo, fazer avaliação por pares, ou propor avaliação por pares para futuros professores, ou seja, nas licenciaturas, nos parece uma ferramenta muito importante, porque eles serão professores, né? Ou já exatamente. Né, Gledson? Eles serão professores, então o fato deles passarem por essa experiência, já como aluno-professor, já ajuda a refletir, trazer questões ali para a gente discutir na sala de aula da licenciatura. Então é isso, a avaliação por pares cabe em qualquer lugar? Não necessariamente, né? Mas sempre que for colocada, como o Gledson destacou, sempre muito informada e orientada, porque senão a gente cai num dos mitos, né, das crenças que a avaliação é nota, né, e aí deu uma nota para o seu colega, e aí ela não realmente, de fato, né, num ambiente de competitividade, isso só vai gerar mais desgaste, não vai provocar o impacto ou o efeito que a gente espera que a avaliação, na concepção que a gente traz para essa discussão, aconteça, né? E para finalizar, então, Gledson, tem outras perguntas, outras colocações, mas a gente continua depois a conversa, só respeitando aí o nosso horário. Eu gostaria que você é um comentário, né, e no final tem uma pergunta da professora Rosemary Passos Machado, que também é nossa colega, né, no programa de estudos da linguagem, da pós-graduação da UEL. Muito obrigada, Rose, por estar conosco. E ela diz o seguinte: é possível pensar que a avaliação deve seguir um certo conjunto de critérios com o objetivo de corrigir, mas esse corrigir deve ser entendido como uma forma de repensar os resultados? Sim, com certeza. Né? Esse corrigir, eu não gosto muito do termo corrigir, porque a gente entra um pouco na dicotomia certo e errado. E eu gosto de trabalhar mais no apropriado e não apropriado para o contexto. Mas esse corrigir, com certeza, é uma forma de repensar os resultados, e não só repensar, a gente não pode também só ficar no âmbito da reflexão, mas a gente precisa, a partir da reflexão, avançar para a ação. Então, eu tenho os resultados, né? Eu descrevo para os alunos esses resultados, e aí o aluno reflete sobre a sua produção, e ele melhora, ele desenvolve essa produção. Então, eu responderia sim, deve ser entendido como uma forma de repensar os resultados a partir do momento que oportunizamos o aluno reorientar o que ele fez. Então, o aluno
desenvolveu, né? Teve uma certa produção. A gente, por meio de diferentes formas, seja autoavaliação, seja avaliação por pares, seja o retorno do próprio professor, né? Um retorno que eu defendo deve ser muito mais descritivo do que classificatório, né? Descritivo no sentido da gente apontar os pontos fortes daquela produção e apontar as áreas que precisam ser reorientadas, e a gente dá oportunidade para o aluno de reorientar, né? Porque se a gente também devolve só e fica por aí, essa avaliação ela não está completamente orientada para a aprendizagem, que é o que a gente está defendendo aqui. É isso mesmo, Gledson, porque quando a professora Rose coloca ali, né, uma forma de repensar os resultados, né, são esses resultados ou essas evidências, né, então há várias palavras aí que a gente encontra, então, evidência de desempenho, resultado de desempenho do aluno, então são esses resultados que devem voltar para nortear, né, o professor em relação ao seu ensino, porque Sim. Se a gente observou que a maioria dos alunos ainda, né, não captaram aquele conteúdo, ou se tem alguma coisa ali que ainda não foi apreendida pelos alunos, a gente tem a oportunidade de trazer de novo no bojo de uma outra atividade, numa outra discussão. Nenhum conhecimento é estanque que ele não possa ser retomado, né, em outros momentos. Então, eu acho que isso fica um pouco para nós pensarmos também, e com certeza é isso que a gente está discutindo mesmo, é essa concepção de avaliação, não como o fim, né, mas como uma mediadora. A partir daquele resultado, tanto o professor quanto o aluno tomam decisões, porque o aluno também pode repensar, né, a partir de autoavaliação, de outros instrumentos, como a gente vai discutir durante a semana também. Bom, então eu agradeço novamente. Tem mais um comentário, deixa eu ver, desculpa que eu estava acompanhando aqui. Eu acho que era da Elisa, não, acho que era antes, aqui era da Simone Lucas, às 10h54. Temos aí o comentário da Simone Lucas, obrigada. A avaliação por pares é um excelente recurso para ensinar a avaliar. Considero espetacular a utilização desta avaliação nos cursos de licenciatura. Né? Então, acho que a Simone ainda estava retomando a questão da avaliação por pares. Gente, a avaliação dentro da licenciatura, isso é um dos objetivos desse evento, né? Letrar em avaliação, independente da área que a gente está trabalhando, mas para a gente promover essas mudanças que a gente defende tanto, a gente precisa começar a agir com essas mudanças nesses espaços, né? Então, com certeza, trazer essas discussões para a licenciatura, para os cursos de formação continuada dos professores, é muito importante para a gente ter uma avaliação que deixe de ser instrumento de poder, assim, negativo, para ser um instrumento de poder positivo, um instrumento de transformação. Tá ótimo, então vou agradecer mais uma vez ao Gledson, a todos e todas, né, que participaram nesta manhã com a gente. Tem alguns recadinhos do evento, né, então, para que vocês tenham certificado, para aqueles que se inscreveram oficialmente, tem que assistir às 8 apresentações, seja aqui sincronamente conosco, ou depois no Moodle, né, essas apresentações ficarão disponíveis até o dia 5 de maio, para quem não está podendo nos acompanhar aqui de forma síncrona e ao vivo. Já deixamos, então, o convite, né, não percam hoje a palestra Ética e Avaliação, às 14 horas, que tem muita questão aí importante também para a gente discutir. Então, muito obrigada mais uma vez, tenham um excelente final de manhã, um bom almoço, e nos encontramos às 14 horas. Até mais. Obrigada.